Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Quinta-feira, 9 de março de 2023. Sejam bem-vindos a mais este Dia da Graça de Deus. E a gente dá as boas-vindas sempre, porque é tão bom viver e acordar todas as manhãs, e mesmo com as nossas dificuldades, nossos problemas, ouvir aquela voz interior dizendo para a gente ter esperança no ressuscitado e nos incentivando a ir sempre para frente, é a presença de Deus, né? Indescritível. E a nossa oração especial hoje a todos os nossos benfeitores, aqueles que acreditam nesta obra e colaboram para que o Evangelho chegue religiosamente todos os dias aí até os seus ouvidos. Gratidão aos nossos patrocinadores e doadores espontâneos. E por isso tudo, pela nossa vida, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Amém. Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje ilustra de forma negativa Lucas capítulo 16, que diz o seguinte: Pois bem, eu vos digo, fazei amigos com riquezas desonestas, para que quando elas faltarem, vos recebam em lares eternos. Isso está no capítulo 16 de Lucas, versículo 9. É uma história estranha de advertência para usar a riqueza injusta com justiça. A vida terrena é uma ponte lançada sobre o abismo entre a perdição e a salvação. Atravessa-se incólume, exercendo a misericórdia para com os necessitados. A aliança com o Senhor passa sempre pelo amor ao irmão pobre. Isso você pode conferir no capítulo 2 de Êxodo, capítulo 23, também Levítico, capítulo 5. A carta de Tiago assim sintetiza: a religião pura e imaculada diante de Deus nosso Pai é esta:
socorrer os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se puro deste mundo. Capítulo 1, versículo 27. Na Bíblia, o rico é o símbolo do ateu prático, que se colocou no centro de tudo e se colocou no lugar de Deus. Não é pelo fato de ter dinheiro, mas por ter se colocado no lugar de Deus. O pobre é aquele que espera a ajuda de Deus. Lázaro, inclusive, significa Deus ajuda. Ele não deseja o que é necessário para o rico. Ele não quer o que o rico tem, mas o que é supérfluo. Os cães são mais compassivos do que os ricos gananciosos. A comunidade cristã a qual Lucas se dirige precisava da admoestação que também Tiago dirigia aos cristãos. Ouvi, meus queridos irmãos, Deus não escolheu os pobres do mundo para torná-los ricos pela fé e herdeiros do reino que prometeu a quem ele ama? Mas tu desprezaste os pobres. Não são os ricos que te tiranizam e te arrastam perante os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre ti? Fala e age como pessoas que devem ser julgadas segundo uma lei de liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia contra aqueles que não tiveram misericórdia. Ao contrário, a misericórdia sempre prevalece sobre o julgamento. Isso está em Tiago, capítulo 2, versículos de 5 a 7. Nessa parábola, as cenas se sucedem como um filme. As situações do pobre e do rico se invertem no momento da morte. Não nivela a todos, como a foice iguala a relva no campo, mas distingue-os e os divide. Os ricos se tornam pobres e os pobres se tornam ricos. Na outra vida, o homem rico se torna um mendigo e seus pedidos não são ouvidos, assim como os de Lázaro não foram ouvidos por ele. Aquele que comeu e bebeu à vontade não tem nem uma gota de água. Em vez dos vários prazeres de que foi preenchida a sua vida, tem a preocupação de um fogo que o devora sem o matar. Os bens eram para ele uma ocasião de ruína, assim como para Lázaro, os males eram motivo de salvação. A única preocupação do rico concentrava-se em si mesmo, por isso havia deixado de lado Deus e o próximo. A riqueza, que é sempre um dom de Deus ao homem, pode se tornar uma ocasião para o mal. Neste sentido, a simplicidade é boa, porque afasta a alma do egoísmo e dos prazeres distraídos da vida. A intenção da parábola não é aterrorizar os impiedosos ricos e ateus, mas exortá-los à misericórdia enquanto ainda estão nesta vida. A lei e os profetas se resumem no mandamento de amar o próximo, Romanos capítulo 13, versículo 10. O verdadeiro problema é, portanto, acreditar na palavra de Deus. Enquanto estivermos vivos, somos chamados a ouvir Cristo com seriedade, Lucas capítulo 9, e a evitar o comportamento dos fariseus apegados ao dinheiro. Quando ouviam essas coisas, eles até zombaram de Jesus. Lucas 16. Só a palavra de Deus, que penetra nas profundezas do homem, nos faz discernir que somos pobres bem-aventurados ou ricos infelizes. Santa Catarina de Bolonha, Catarina de Vigre, nasceu em Bolonha, na Itália, em 1413. Era filha de um advogado e professor da Universidade de Bolonha, a mais antiga do mundo, até hoje em atividade, e agente diplomático do Marquês de Ferrara. Na primeira infância, morou na cidade dos avós, sendo educada pela fervorosa mãe e pelos parentes. Mas por volta dos 10 anos, muda com sua mãe para Ferrara, e aos 11 é indicada para ser a dama de honra de Margarida, filha do Marquês, de quem se torna amiga e confidente, compartilhando da sua mesma educação. O Marquês valorizava a cultura e convidava a Ferrara artistas e pessoas letradas de diversos países. Assim, na corte, Catarina aprende música, pintura, dança, latim, poesia e composições literárias. Torna-se especialista na arte da miniatura e da cópia. Ao mesmo tempo, não vive os perigos mundanos da corte.
tendo o espírito constantemente voltado para as coisas do céu. Seu contato com os frades menores da observância do convento de Santo Espírito, de onde recebia orientação espiritual, solidificou seu desejo de servir a Deus. Em 1427, com 14 anos de idade, após ter ficado órfã de pai e depois do casamento de Margarida, Catarina decide então entrar para um grupo de jovens mulheres provenientes de famílias nobres que viviam em comum, consagrando-se a Deus. Sofre então tentações do demônio e uma grande crise espiritual, da qual Deus a tira através de uma visão que mostra a verdade da presença do Cristo na Eucaristia. No mesmo período, a comunidade sofre com a divisão entre as que desejam seguir a regra agostiniana e as que desejam a regra franciscana, mais rigorosa, de Santa Clara de Assis. Catarina pertence ao segundo grupo, que por providência divina tem a proximidade da Igreja do Espírito Santo, anexa ao convento dos frades menores, seguidores do movimento de observância de Santa Clara. Catarina e as companheiras pedem assim para participar regularmente das celebrações litúrgicas e receber uma adequada assistência espiritual. Tem também a alegria de escutar as pregações de São Bernardino de Sena. Em 1431, tem uma visão do juízo final e a cena aterradora dos condenados faz com que intensifique as orações e penitências pela salvação dos pecadores. O demônio continua a atacá-la e ela se confia de modo sempre mais completo ao Senhor e à Virgem Maria. E a este respeito escreve para a instrução das irmãs, alertando sobre as tentações do demônio que frequentemente se esconde com aparências enganadoras, para depois insinuar dúvidas de fé, incertezas vocacionais e sensualidades. Estes escritos, as 7 armas espirituais, trazem grande sabedoria e profundo discernimento contra o mal e o diabo. Além do conteúdo, seu estilo literário de várias obras é original e precioso para o estudo do dialeto de sua região na língua italiana da época. No convento, Catarina, apesar de ser habituada à corte de Ferrara, serve como lavadeira, costureira, padeira e é empregada no cuidado de animais. Faz tudo, também os serviços mais humildes, com amor e pronta obediência, pois ela vê na desobediência aquele orgulho espiritual que destrói toda outra virtude. Por obediência, aceita o encargo de mestra de noviças e depois o serviço do parlatório. Com a morte da abadesa, os superiores a querem por substituta, mas ela os convence de que nas clarissas de Mantua, mais instruídas nas instituições e nas observâncias religiosas, encontrariam opção melhor. Porém, um ano depois é pedido ao seu mosteiro que crie uma nova fundação em Bolonha, e para lá ela vai como abadesa, sendo exemplo de serviço e prontidão. Em pouco tempo, o número de irmãs em Bolonha se vê multiplicado. Ocupa ainda outra vez este cargo 4 anos depois, mas já então está muito doente, com agravamento desde 1461. 2 anos depois, anuncia sua morte e depois de mais de um mês de grandes sofrimentos, falece no dia 9 de março. Foi enterrada sem caixão no cemitério da comunidade e não foi embalsamada. Depois de 18 dias, em função de milagres e de um perfume que saía do seu túmulo, seu corpo exumado se conservava incorrupto, em perfeito estado de conservação e flexível. Assim permanece até hoje, na igreja do convento das Clarissas em Bolonha. Está sentada com a regra de Santa Clara nas mãos. Santa Catarina de Bolonha é considerada uma das grandes místicas da Idade Média e padroeira da Academia de Arte de Bolonha, dos artistas e das belas artes. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos ensinais ser a verdadeira autoridade, o servir ao próximo, concedei-nos pela intercessão de Santa Catarina de Bolonha a confiança na vossa providência, deixando-nos guiar pela vossa vontade com humildade, para na obediência generosa realizarmos o santo e melhor projeto que desejais para cada um de nós. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quinta-feira para você e que
tudo de bom aconteça aí na sua vida.